Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Querido irmão, querida irmã, nós todos somos chamados a acolher o reino de Deus em nossas vidas. Não pensando numa data em que isso deve ser feito, mas sim acolhendo este reino a cada dia, com o compromisso de viver cada dia de acordo com aquela que é a vontade de Deus em nossas vidas. Então, o mais importante não é tanto a gente saber, quando vai chegar o reino de Deus ou quando vai se realizar em plenitude esse reino. O importante é que acolhamos a proposta do reino a cada dia e que vivamos de acordo com a vontade do Senhor. Vamos acolher o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 17, de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado para o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, esta pergunta sobre quando se dará o reino, quando será a concretização dos tempos, Em outro momento vai se perguntar a Jesus quando será o fim do mundo. Jesus, ele sempre chama atenção para a necessidade de estarmos preparados a cada dia para a realização deste reino, para a concretização de tudo em Cristo. Então é importante a gente saber o dia nem a hora, mas o importante é a gente estar preparado para acolher o reino quando ele vem a nós. E o reino de Deus, ele vem sempre a nós, porque o próprio Jesus vai dizer: o reino de Deus está próximo de vós, e ainda mais explicitamente ele vai dizer: o reino de Deus está no meio de vós. Quando Jesus diz próximo, não é próximo temporalmente, que está para chegar, mas é próximo espacialmente, porque já está aqui no nosso meio, nós podemos tocar, nós podemos experimentar. E ele torna isso bem explícito quando ele diz: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está no meio da gente. Então é fundamental que nós abramos o coração para acolher as graças da presença desse reino no nosso meio. É preciso a cada dia abrir nossa vida, nosso coração, para que ela seja cada vez mais do jeito que Deus quer, do jeito que Deus pede. Dessa forma nós vamos fazendo a experiência desta acolhida do reino, de deixar o reino de Deus e tomar conta de verdade das nossas vidas e moldando as nossas vidas a partir daquela que é a vontade de Deus, a partir daquele que é o jeito de Deus ser e de Deus agir. E nós então chamados somos a pensar nesta presença do reino já no meio da gente e buscar, sobretudo, nos perguntar como é que a gente vai viver essa presença do reino no nosso meio. O que nós precisamos fazer para poder expressar que nós acreditamos naquilo que Deus nos diz e que nós acolhemos a proposta dele em nossas vidas. O que fazer? Como deve ser o nosso agir diante desta realidade da presença do reino já no nosso meio? E aí nós podemos dizer que muito mais do que agir, esta resposta ela está no campo do ser. Então, como devemos ser? Como deve ser orientada a nossa vida, o profundo da nossa existência, do nosso ser, para a gente poder de verdade fazer a experiência da acolhida deste reino de Deus no nosso meio. E aí então, querido irmão, querida irmã, nós
precisamos ser plenamente humanos, humanos na essência do que é ser humano, que é justamente acolher toda a beleza que existe na humanidade e, acolhendo em nós essa beleza, contribuir com o nosso testemunho, com o nosso ensinamento, para que as demais pessoas também vão acolhendo esta beleza do reino em suas vidas. Então, um convite fica para nós, é o de não nos preocupar com o dia ou a hora, mas nos abrir a cada hora e a cada dia para este reino que já está no nosso meio e que um dia, como o próprio Jesus nos orienta, nos ensina, nos adverte, um dia chegará à plenitude, mas nós participaremos da plenitude do reino, nós seremos inteiramente integrados em Deus, se durante toda a nossa vida ou naquele momento em que acontece em nós o despertar para aquilo que é a verdade, se durante este tempo nós buscamos viver segundo o modo que Deus Ele mesmo nos pede que vivamos. Então o reino de Deus precisa ser acolhido em nós e por nós, e que nós façamos de verdade a experiência de nos deixar conduzir por estes reinos. E ter o cuidado, Jesus adverte, para ter o cuidado com aqueles que são os falsos profetas, que se apresentam muito mais como pessoas que têm todo o poder do que como pessoas que são servas verdadeiramente de Deus. Então, ter o cuidado para discernir onde é que está a verdade mesmo. E aí nós somos chamados, sobretudo, a compreender que esta verdade de Deus, ela tem como objetivo verdadeiramente presente o buscar a cada dia viver a dinâmica do reino, que é justamente a gente orientar a vida da gente de acordo com aquilo que Jesus ele nos orienta. E desta forma, vivendo assim, nós poderemos experimentar a graça da felicidade em nossas vidas, né? Porque o reino de Deus, na verdade, é a experiência da verdadeira felicidade em nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos acolher o reino de Deus, lembrando que Ele se manifesta a nós a cada dia, que um dia vai chegar em plenitude. E este dia está no coração de Deus. Não nos pertence estar perguntando, estar indagando, mas este dia pertence a Deus. E se pertence a Deus, é a plenitude do bem para cada um de nós. Que a bênção de Deus venha generosa sobre nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você um bom dia, que a graça amorosa de Deus esteja sempre presente em sua vida. Fica com Deus, um abraço forte.